coração transbordar de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estimados pais que participam também eles desta celebração aqui na igreja ou pelos meios de comunicação, a nossa saudação especial neste dia em que intercedemos pela vida de cada um. Nós encontramos no Evangelho de hoje uma das razões que desconstrói de um modo muito explícito as falsas ideias que foram se criando a respeito da morte de Jesus. Muito se diz sobre os fatos que levaram Jesus à cruz. Alguns dizem que é porque Jesus teve interferências políticas e por causa dessas interferências dava a impressão de ser um grande revolucionário e por isso foi levado para a cruz. Outros dizem que Jesus incomodava porque fazia uma opção preferencial pelos pobres e isso incomodava os mais poderosos. E aqui se vai criando uma série de razões pelas quais Jesus viria a ter morrido. No entanto, o centro da razão da morte de Cristo, embora encontre também ela, é verdade, outras motivações, está sobretudo no fato de que consideravam que Jesus blasfemava contra Deus. Este é o ponto, a razão, a motivação para os fariseus e os mestres da lei conduzirem Jesus a uma morte tão atroz. Entendamos. Quando Moisés encontrou-se com o Senhor na sarça ardente, a primeira coisa que fez foi perguntar a Deus qual era o seu nome. Isto porque, sobretudo para aquelas pessoas que moram no Oriente, o nome de alguém não é escolhido de um modo meramente estético, porque parece mais bonito ou estar mais na moda.
o nome das pessoas revelam a sua identidade. E é por isso que a primeira coisa na sarça ardente que fez Moisés foi perguntar a identidade daquele que lhe falava, o nome daquele que lhe falava. Mas o Senhor não disse a Moisés qual era o seu nome. O Senhor não disse, portanto, a Moisés, de um modo explícito e absoluto, qual era a sua identidade. Isso porque a revelação de Deus para o mundo não era algo que deveria ser feito em um momento, porque os homens não teriam condições de compreender a identidade de Deus. Os seus olhos, tal como nós olhamos para o sol, seriam imediatamente turvados pela força da luz, e aquele mistério não se poderia ser revelado, que não paulatinamente. E é por isso, conhecendo a fragilidade dos homens, que não poderiam receber de uma vez por todas a revelação, Deus diz a Moisés: eu sou aquele que sou. Ponto. Isto é, Deus é. Aqui nós compreendemos que Deus queria fazer referência à sua identidade, à sua eternidade. E então, tendo o povo judeu um respeito enorme pelo Senhor, e não obtendo ainda a consciência de que Deus era um Pai amoroso e próximo dos seus, no sentido mais profundo da palavra, sequer pronunciavam o nome de Deus. Portanto, dizer eu sou era um crime gravíssimo, porque era pronunciar de algum modo, repetir aquilo que disse o Senhor acerca de si. Ninguém poderia, portanto, dentro do contexto daquela vivência, dizer as palavras eu sou. E então aparece Jesus, o filho de José, o carpinteiro, conhecido de todos, o filho de Maria, aquela mulher tão simples, humilde, que morava em Nazaré da Galileia. Todos conheciam os parentes de Jesus, viram o menino crescer, viram as vezes em que, brincando na Galileia, caía, ralava o joelho, viam os momentos em que José e Maria o convidavam para ir almoçar e mandavam que ele, antes de comer, lavasse as mãos porque estava sujo, porque afinal brincou com os seus amigos. Aquele menino disse eu sou. E não disse somente eu sou alguma outra coisa, disse eu sou o pão vivo que desceu do céu, e acrescentou: aquele que me conhece viverá eternamente. Ora, como é possível que aquele menino não somente fosse alguém que blasfemava contra Deus, repetindo a identidade do Senhor, e ainda se dissesse de origem divina, se todos conheciam a sua família, como era possível que ele tivesse vindo do céu, se nós sabíamos, pensavam eles, que era filho de José, de Maria, tinha vindo do ventre desta mulher, do seio desta família? Ora, estava blasfemando e estava mentindo, porque a sua origem era absolutamente natural, como a de todos os meninos de seu tempo, e nunca eterna. Se puseram então a pôr Jesus à prova o tempo inteiro. Se puseram a reclamar para si o tempo inteiro a carne do Senhor, não no sentido da oferta que ele fez, mas numa perspectiva punitiva por aquilo que ele dizia e anunciava. Meus irmãos, e é então que nós precisamos nos perguntar, de um modo muito claro, a nossa consciência: se nós vivêssemos no tempo de Jesus, será porventura que não estaríamos entre aqueles que chamaram Jesus
de louco, de blasfemo e de mentiroso? Será, porventura, que se nós fôssemos os religiosos do tempo de Jesus, também não seríamos aqueles que estariam acusando o Senhor de se igualar a Deus e de se dizer de origem divina, ainda que conhecêssemos a sua origem, a sua família e o contexto no qual nasceu e viveu? Será que não estaríamos nós de tal maneira enraizados nesta terra, que seríamos incapazes de perceber os elementos sobrenaturais que trazia Jesus no seu discurso e o cumprimento das profecias que os profetas outrora fizeram na vida daquele que se designou eu sou? Ou não? Ou nós estaríamos de tal maneira unidos espiritualmente a Deus, que seríamos capazes de identificar a lógica do eterno que havia no discurso de Jesus, que seríamos capazes de identificar que no Senhor havia um elemento sobrenatural indiscutível, porque nós estaríamos de tal maneira unidos ao Pai, que olhando para o Cristo, seríamos capazes de encontrar o Filho, que estaríamos tão imbuídos do conhecimento das Escrituras, que perceberíamos que nas palavras de Jesus existia de um modo evidente o cumprimento de tudo aquilo que os antigos haviam anunciado, e que aliás todos eles estavam na expectativa de que se cumprisse. E por quê? Essa pergunta sobre a nossa identificação, sobre a identificação do nosso lugar no contexto das Escrituras, é essencial para nós. A razão é simples, porque ainda hoje existem irmãos nossos que são religiosos, mas não estão unidos a Deus, que conhecem as Escrituras, mas que não conseguem fazer uma leitura dos tempos, dos fatos e dos acontecimentos, porque estão enrijecidos com as próprias convicções e não com os valores da palavra de Deus. Porque infelizmente existem ainda muitos irmãos nossos, e oxalá não sejamos nenhum daqueles que estão aqui, que não conseguiram fixar o seu olhar naquilo que é eterno, para viver segundo Deus e não segundo a carne. Hoje, nós queremos pedir ao Senhor que nos dê a graça de jamais cometermos os mesmos erros dos mestres da lei e dos fariseus do tempo de Jesus, que foram incapazes de reconhecer o Senhor, mas que ao contrário, nós estejamos unidos de tal maneira a Cristo, que tudo aquilo que nos disse o Senhor penetre o coração de um modo tão profundo, que a nossa leitura sobre os fatos, sobre os acontecimentos, sobre a história, não seja nunca a partir daquilo que eu considero como verdadeiro, como se a verdade fosse relativa de acordo com os ventos da história. Não, mas que ao contrário, eu descubra em Jesus aquele que é. E vejamos, Jesus não somente disse eu sou o pão da vida, Jesus disse outros eu sous. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós precisamos, portanto, comer do pão, trilhar o caminho, anunciar e aderir à verdade, para possuirmos a vida. Não a vida presente, que passa como um sopro, que é um brevíssimo segundo, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, mas a vida eterna que Ele nos veio oferecer quando se deu na cruz e quando continua a se dar a nós, escondido nas espécies do pão e do vinho. Que o Senhor nos ajude a sermos homens do eterno, que conhece aquele que é e não a si mesmo, e não procura a partir de si e das próprias referências adequar a Deus ao próprio querer,
mas conhecer a Jesus a partir do anúncio que ele faz de si, acreditar, aderir e seguir. Amém.